O IGP-10 de novembro registrou uma elevação de 0,82%, né? Uma aceleração forte. No mês passado estávamos com 0,02%, praticamente zerados. Essa forte aceleração do IGP-10 em novembro, ela se explica inteiramente pela alta do IPA. O IPA superou 1% nesse mês de novembro. Bom, por ordem assim, de impacto, né, o primeiro grupo que merece destaque nessa análise do IPA são as matérias-primas agropecuárias. Soja, o milho, o trigo e também os animais, por conta do pasto um pouco mais que sofreu impacto do clima. Quer dizer, tudo isso foi motivado por um outubro seco, dentro de um ano seco, mas assim, o mês de outubro foi fortemente seco e isso então trouxe preocupações de que as safras do ano que vem, que estão sendo plantadas agora, pudessem sofrer com isso. No momento importante do plantio, onde um determinado volume hídrico é indispensável, né, você está diante de uma situação de seca como está agora, isso poderia deixar sequelas, né? Então isso provocou realmente uma certa preocupação, uma certa corrida aos preços desses grãos. E no caso dos animais, né, é o efeito direto sobre o pasto. Então a engorda se torna mais lenta, a oferta de animais para abate diminui, pelo menos no curto prazo. Então a gente teve uma alta forte também de preço dos bovinos. Com essa subida dos grãos, das matérias-primas agropecuárias, os derivados, o encadeamento desses produtos também sofre impacto, né? O farelo de soja, por exemplo, é um produto importante para a indústria de rações, é um produto importante para a exportação também, e outros derivados de trigo, milho, etc., também acusaram golpe e subiram fortemente agora entre outubro e início de novembro. Mas outros produtos também industriais, outros intermediários, outros insumos de outras cadeias industriais também mostraram uma aceleração importante, e aí o motivo foi o câmbio, né? O câmbio que vem subindo já há algumas semanas começa a ser repassado aos preços, sobretudo nesse estágio da produção, né? Dos preços de insumos industriais. Então você vai ter aumento de preço de celulose, de produtos químicos, né? de metais, né? E o efeito não é maior porque nesse momento os preços dessas commodities no mercado internacional estão em queda, ou pelo menos não estão subindo, né? Dada a estagnação que se encontra a economia mundial. A gente ainda teve alguns outros efeitos menores, mas que vale a pena a gente mencionar, como a alta de alguns produtos in natura, batata, em especial batata no IPA, registrou uma alta de 59%. Embora seja um número muito alto, mas isso faz parte do ciclo de preços da batata. Tanto assim que no acumulado do ano, a batata tem uma queda de quase 50%. Essa alta dos in natura já está no IPC. O IPC teve uma aceleração dos produtos in natura, mas isso não se converteu numa alta para alimentação de um modo geral, porque outros produtos, como os laticínios, sobretudo, estão numa fase de queda, quer dizer, apesar de ter havido seca, apesar da adversidade climática e tudo, mas isso não prejudicou a oferta de laticínios. Então, leite, derivados, etc., estão em queda, uma queda suficientemente forte para se contrapor à pressão dos in natura no IPC. E essa recente elevação, movimentação dos grãos registrados no IPA, em outubro, também ainda não foi transformada em alta de derivados de carne, de óleo de soja, de farinha de trigo no IPC, coisa que pode acontecer ao longo de novembro, início de dezembro. Olhando então um pouco para frente, para os próximos IGPs desse mês, para os IGPs de dezembro, antes do fechamento do ano, provavelmente a gente vai encontrar mais elementos de alta do que de compensação, de desaceleração.
Entre os movimentos de alta, o primeiro que a gente deve citar é o efeito dos combustíveis. A alta é recentemente aprovada nos combustíveis, vai afetar não só o varejo, a gasolina no varejo, mas também o IPA, e não só pela gasolina, né? Quer dizer, o IPA tem a gasolina e tem o óleo diesel com peso maior e com um reajuste nas refinarias superior ao aprovado para a gasolina. Então, ao longo desse mês, esse impacto vai aparecendo, isso vai ser um fator de aceleração para o IPA e para os IGPs. O câmbio também ainda não terminou o seu impacto, pelo contrário, ele está ainda numa fase mais inicial, né? Quer dizer, embora ele já esteja subindo há algum tempo, mas essa transmissão do câmbio aos preços industriais tem acontecido mais recentemente. Então esse é um processo que ainda precisa de algum tempo para se concluir, sem falar da possibilidade do câmbio ainda subir mais um pouco, né? O câmbio hoje está muito mais volátil do que com uma trajetória definida, mas é provável que ele não retorne ao seu patamar anterior. Então isso vai fatalmente se transformar em outros efeitos de repasse, em outras transmissões, sobretudo nos insumos industriais, mas uma parte disso também já deve estar começando a aparecer no IPC na forma de alimentos. Alimentos são a parcela do IPC mais facilmente influenciada por desvalorizações cambiais. Essa alta que aconteceu no IPA das matérias-primas, ela também vai trazer alguma repercussão sobre a alimentação no varejo ao longo desse mês. E, além disso, existe em curso já o reajuste da energia elétrica, que é no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem um peso grande, e o reajuste também não foi pequeno, foi da ordem de 17%, então ao longo do mês ele também vai aparecer. E existe ainda um efeito no INCC, que é o reajuste da mão de obra em Recife, que daqui para o final do mês já está em vigor, e daqui até o final do mês ele vai aparecer tirando a mão de obra do INCC do zero, ela já está 3 meses zerada, esse mês agora isso vai se modificar. Bom, alguma notícia boa talvez a gente possa enxergar aqui no IPA, não só fatores de alta, mas o fato de que o que motivou essa subida dos grãos, né, das matérias-primas agropecuárias, foi a seca forte no mês de outubro. Isso parece que se modificou, quer dizer, as notícias que se tem é de que as chuvas retornaram às regiões produtoras já no final de outubro, início de novembro, então é possível que esse efeito forte ele dê agora lugar a uma certa acomodação. Então isso pelo menos se contrapõe um pouco, compensa um pouco todas essas pressões de elevação que nós enumeramos aqui. Então, em resumo disso tudo, eu acho que ao longo de novembro os IGPs vão estar numa fase de ascensão, né? Vão acompanhar o que o IGP-10 já anunciou aí para o mês de novembro, mas isso possivelmente em dezembro começa a se atenuar, né? Quer dizer, novembro vai ser um pico de alta, mas em dezembro alguns desses efeitos já vão ter em boa parte até desaparecido, então acredito que em dezembro a gente já comece a observar uma trajetória decrescente, tudo levando a um IGP esse ano bem abaixo da média dos preços ao consumidor, o que é uma boa notícia, porque afinal de contas o IGP é um indicador de custo, é um indexador, né? Então ele contribui de alguma forma, indireta que seja, mas para taxas de inflação ao consumidor no futuro um pouco mais abrandadas.